Você sabe qual é o maior ato de liderança do mundo? E eu vou falar para vocês hoje. O maior ato de liderança do mundo é, como eu me lembro, tinha o Monsenhor Feitosa aqui, e o Monsenhor Feitosa era um homem que era poliglota, muito sábio, um homem muito culto. E uma vez um seminarista perguntou a ele: Monsenhor, o senhor que é um homem que fala tantas línguas, né? Qual foi a língua mais difícil de dominar? Ele disse: meu filho, ao longo de tantos anos eu entendi que a língua mais difícil de dominar foi a minha. Mas ele não estava falando do português, ele estava falando do corpo dele. Ele estava falando do quê? Do dominar a si mesmo. O maior ato de liderança que existe no mundo é o ato de liderar a si mesmo. É o autogoverno. O que é autogoverno? É o controle sobre si mesmo. Lá em Provérbios diz assim: o homem que governa a si próprio, ele é mais valente, ele é mais forte do que aquele que governa uma cidade. O homem que governa a si próprio, ele é mais bravo, mais corajoso do que aquele que governa uma cidade. Ei, meu irmão, minha irmã, esse governo próprio faz toda a diferença na nossa vida. Autogoverno cria em nós uma coisa chamada autodisciplina, que cria em nós uma coisa chamada força de vontade. E aí é o que eu venho falar. A força de vontade é algo que muitas pessoas têm perdido. A força de vontade é algo que muitas pessoas têm perdido. E eu tenho visto isso dia após dia. Eu vejo pessoas sem força de vontade, sem energia vital. Escute, você dê uma olhada agora ao seu redor. O que você percebe? Você conhece pessoas que não têm energia vital? Pessoas que o seu próprio tônus vital está assim, ó. Está para baixo, o rosto, o seu semblante. Pessoas que não têm mais aquele vigor de conseguir as coisas. Vocês já perceberam? Sabe por quê? É porque tem 3 coisas que quebram a nossa força de vontade, a nossa energia vital, o nosso vigor de fazer as coisas. O que é força de vontade? Força de vontade é aquele ânimo, é aquela garra, é aquela situação de você vir aqui e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, por exemplo, o que muitas pessoas dizem assim para mim: Geraldinho, e me toca muito quando eu venho aqui nessa live, a forma com que você conduz. Claro, é óbvio, vocês estão aqui porque vocês se identificam com essa forma de conduzir, que eu conduzo. Mas porque as pessoas dizem assim: você passa uma vida pra gente. E olhe, e eu passo isso mesmo doente, mesmo com problemas, mesmo com situações. Por quê? Porque a minha força de vontade, a minha energia vital está em alta. E aí, tem 3 situações que tem quebrado. E eu vou dizer para vocês, quando eu aprendi isso, mudou completamente a minha vida. Isso aqui é o grande segredo. Quer saber o segredo do Homem de Ferro? Você vai saber agora. Vou ensinar para vocês. Esse é o segredo, tá certo? As 3 coisas que quebram a nossa força de vontade. Primeiro, as coisas que você fala. Segundo, as coisas que você come. E terceiro, os seus impulsos sexuais. Essas são as 3 coisas que destroem a força de vontade, a energia vital, a explosão, o vibrar de qualquer pessoa. Como é que você lida com essas situações da sua vida? Como é que você lida? Primeira coisa, eu falei, as coisas que você fala. Tudo aquilo que você fala, o ouvido que está mais perto da sua boca é o seu. Então, o ouvido que está mais perto da sua boca é o seu. Tudo que você fala, os seus ouvidos escutam. Tudo que eu falo aqui, eu uso para a minha vida. Tudo que eu falo aqui, eu não só uso, ei, vocês aí, não, eu uso para mim. O pessoal da comunidade sabe que diante do que eu falo aqui, muitas vezes eu tomo decisões na minha vida e na vida da comunidade. Diante daquilo que foi falado. Então, aquilo que você fala tem um poder tremendo e você não tem noção. Só que o que a gente vê hoje? Pessoas que falam mal dos outros e pessoas que falam mal de si mesmo. Eu quero só te dizer uma frase. Não seja você a falar mal de você mesmo. Nunca. E nem dos outros. Não gaste a sua boca para falar mal, para levantar maldição, para levantar palavra ruim, para fofocar. Gaste a sua palavra com palavra de bênção, palavra de louvor, palavra de engrandecimento, palavra de vitória, palavra... Ah, Geraldinho, isso é motivação? É nada. Isso é muito mais forte do que isso. É o poder da fala. Deus fez o mundo com a fala. Faça-se a luz foi feita. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. As coisas que você come, e comer não é somente com a boca. Ei, comer não é somente com a boca. Comer é com os seus olhos. Comer é com os seus ouvidos. E isso daqui vem uma palavra muito forte. O que é que você tem consumido? Porque eu falei que as 3 coisas que quebram é o que você fala. A segunda coisa é o quê?
é o que você come, ou seja, o que você escuta? O que você tem assistido? O que você tem escutado? Escute mais. Olha aqui, ó. O que você tem consumido? Quais são as conversas? Sabe o que a palavra de Deus diz? As más conversações corrompem os bons costumes. Me desculpe, meu irmão, mas você, às vezes, tem gente que vive no grupo daqueles amigos e está lá no grupo que só sai imagem pornográfica, que só sai conversa tola, que só sai eu particularmente, eu não fico, eu saio. Eu não fico em grupo que sai, eu sou bem sério com você, não fico em grupo que sai pornografia, que sai confusão, que sai... Eu não fico em grupo nenhum que só tem coisa ruim, que fala da vida do povo, que pessoas... Escuta, às vezes você está no meio de um grupo de amigos que só sai pornografia, que só sai conversa leviana, que só sai conversa tola, está ouvindo coisa baixa demais. Meu irmão, cuidado, porque vem o terceiro ponto, que são o quê? Os impulsos sexuais. Vou dar um exemplo para você. Tem gente que... Por que isso vai baixando energia? Capte comigo. O cara só fala coisa negativa. Ponto 2. Escuta isso. Só escuta coisa ruim. E aí vem na terceira parte história. Porque nada começa do pior. Começa devagarzinho. Se você só alimenta-se disso, meu irmão, não tem como o seu brilho no olho, como a sua energia vital não cair. Ela vai caindo. Você vai perdendo aquele brilho, vai perdendo aquela alegria. Porque aí vem os impulsos sexuais. E vou até contar uma história para vocês, já. O impulso sexual é a parte hidráulica do seu corpo. Quando você ouve a primeira vez a palavra, numa conversa sexo, as pessoas pensam logo no quê? Na genitália, que é o órgão sexual masculino e feminino. E eu quero falar para ti, não é isso. Isso é só a torneira do sistema hidráulico. O seu cérebro é uma caixa d'água. E essa água vai ser irrigada para todo o corpo. Só que tem gente que vive guiado pela sua torneira, né? Pela torneira do sistema hidráulico. Tem gente que vive guiado, e eu quero te falar uma coisa, que isso aqui é muito importante. Mas, Geraldinho, nós somos seres sexuados e nós temos impulsos. Exatamente, é verdade. Nós temos energia, nós temos impulso. Mas quando você sabe canalizar esses impulsos, você fica uma pessoa com uma energia diferente, você fica com um olhar, um brilho no olhar diferente. As pessoas começam a achar você interessante, porque você canalizou, ao invés de se esvaziar. Tem gente que vive vazia. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava atendendo um homem que ele estava com dificuldade na empresa dele, com muitas dificuldades na empresa, e com essas dificuldades na empresa, ele veio conversar comigo sem saber o que fazer. E o que ele queria? Não era um conselho, ele queria saber, faz ou não faz. E aí chegou para mim e começou a dizer, rapaz, eu não sei mais o que fazer, minha empresa já prosperou muito, mas agora ela não prospera mais. Olha como é interessante, eu disse que ela já foi de sucesso, já foi muito sucesso. Mas agora, eu disse, e o que é que você pensa em fazer? Ele disse, não, eu vim conversar contigo porque eu não faço a menor ideia. Estou sem inspiração. E aí eu comecei a falar para ele assim, como é que está a sua vida afetiva? Aí ele já começou, não, tudo bem, estou casado. E eu disse assim, eu posso dar uma olhada aí no seu celular, no seu histórico de pesquisa? Não. Eu disse, eu já entendi, tem pornografia, né? Não, de vez em quando tem pornografia. Você é fiel à sua esposa? Na medida do possível. Eu disse, não existe. Ou você é fiel ou você não é fiel à sua esposa. Não tem na medida do possível. Ou seja, no final das contas, quando ele abriu o coração, ele começou a soltar. Escuta bem. Ele começou a soltar. E começou a mostrar. Vivia a sessão de site de pornografia todo dia. O cara vivia traindo a esposa. Por quê? Porque vivia de conversinha. Escuta, o cara que é casado, a mulher que é casada, não pode viver de conversinha. Pelo celular, pelo WhatsApp, pelos directs da vida, conversando bobagem. E às vezes você se acha que é o cara, ou você está se sentindo valorizado porque você está conversando isso. E eu disse para ele, o problema, meu irmão, o teu problema está na tua vida afetiva sexual. E ele ficou impactado com aquilo. Eu disse, exatamente, sabe por quê? Você não tem criatividade nem para sair. Você, quando estava bem, eu disse, quando você prosperou na sua empresa, como é que estava a sua vida? Ele estava equilibrada com minha esposa, etc. Depois que você prosperou, você perdeu o equilíbrio, não foi? Ele disse, foi. Eu disse, por isso que você afundou. Então, pega agora o que eu vou te dizer. E eu dizia para ele, eu fui levando, olha, quando você gasta, escuta o que eu vou te falar agora, quando você gasta seu tempo, quando você gasta sua energia com pornografia, com infidelidade, com adultério, com coisas que não tem nada a ver, sua energia vai lá para baixo, você vira um lixo, você fica um homem sem visão, você fica uma mulher sem visão, você fica sem capacidade de ampliar a sua vista.
você perde aquele brilho, você perde o tônus vital. Pode ver, veja um jovem que está afundado na pornografia. Veja um jovem que está afundado na pornografia, como é que ele é. Ele é cabeça baixa. Vocês já perceberam? Todo jovem que está afundado na pornografia, e eu quero falar uma coisa para ti, ó. Ele já perde, fica assim, ó. Hein? Tudo bem? A cabeça dele dobra. Ele perde aquela capacidade de olhar para cima. Vocês já perceberam? Ele não olha no olho, não tem brilho no olho. Ele não chega para olhar no olho. E eu quero falar para ti, amado, amada. Vocês já perceberam? Quando os homens desconfiados, né? Ficam olhando assim e perde o brilho. Por que você precisa de autogoverno? Porque senão você vai fazer bobagem. E eu quero dizer uma palavra muito forte aqui para os homens e para as mulheres. Mas eu digo primeiro para os homens: ei, seja um homem de uma mulher só. Isso aqui é poderoso que eu estou te falando. Seja um homem de uma mulher só. Seja uma mulher de um homem só. Eu lembro quando conversando com um jovem, ele dizia para mim assim, e ele chegou para contar vantagem para mim, ele disse assim, eu já transei com 20. E eu fiz uma pergunta que impactou ele, eu disse assim, e o que foi que você ganhou com isso? E ele ficou tentando uma resposta e não tinha. Uma vez eu estava pegando um táxi, e eu estava em missão, e estava o taxista levando, aí ele, rapaz, eu tenho uns lugares aqui para conhecer, se você quiser depois, está aqui meu cartão, tem uns lugares legais, um lugar onde tem as menininhas, né? Você tá no táxi do aeroporto para ir, e estava em missão, né? E aí o cara disse, tem um lugar das menininhas. Aí eu disse para ele assim, você é casado? Aí ele disse, sou. Eu disse, eu também sou casado, por isso que eu não tenho interesse em ver o lugar das menininhas. Ele disse assim, mas ninguém é de ferro, né, meu irmão? Ele olhou para mim e disse, mas ninguém é de ferro, né, meu irmão? E eu olhei para ele e disse, e foi bem sincero para você, ele disse assim, eu não sou de ferro, não. Mas Deus me deu a graça de prosperar, pela fidelidade que eu tenho. O que você ganha com essas menininhas? O que você acha que você ganha? Será que você gostaria que sua esposa fosse ver os menininhos também? Eu perguntei para ele. Será que você ficaria feliz em saber que sua esposa anda visitando os menininhos? Não, mas aí é outra história. Isso é outra história, por que é outra história? Aquilo que você não quer para você, não queira para sua esposa, sabe? Não queira para sua esposa. Não queira para os outros. Eu disse para ele, olha, aquilo que você não quer para você, não queira para sua esposa. Você não quer que sua esposa vá visitar os menininhos, por que você quer visitar as menininhas? Aí o cara terminou assim, desculpa aí, irmão. Eu disse, não, meu irmão, desculpe não, eu desejo que você prospere. Agora eu vou lhe dizer um código poderosíssimo, que isso daqui vale. Você quer saber um negócio que vale $1 milhão? Ele disse, eu quero saber. Eu disse assim, tenha aliança e seja fiel à aliança com sua esposa. Você vai ver esse táxi aqui, ele virar uma Ferrari. Viu? Você vai ver esse táxi virar uma Ferrari. Agora, enquanto você fizer nisso, vai andar nesse táxi caindo nos pedaços. Disse desse jeito para ele. Enquanto você tiver desse jeito, você vai continuar andando nesse táxi aí, mendigando as menininhas. Me desculpe, meu irmão, a palavra. Mas se você quiser prosperar, esse segredo aqui vale $1 milhão. Tenha aliança com sua esposa. Você vai ver o que é exponencialidade. Daqui a pouco as coisas acontecerem. Você vai ver. Tudo começa a conspirar, vai dar certo. Todas as coisas começam a acontecer. Tudo vai vir para você. E o cara saiu assim impactado, né? E eu quero falar uma coisa para ti, amado, amada. Isso daqui é muito forte. E o que é autogoverno? Entenderam o que eu falei para vocês? Autogoverno é liderar a si mesmo, sabe? O autogoverno é liderar a si mesmo. E isso daqui é tão forte, que eu vou te dizer uma palavra. Se você controlar o que você fala, se você controlar o que você come, se você controlar os seus impulsos sexuais, você vai virar um super-homem. Você vai virar homem de ferro. Você vai virar a mulher maravilha. Ei, controla o que tu fala, controla o que tu come, o que tu escuta. Controla os teus impulsos sexuais. Você vai virar a mulher maravilha. Vai virar o homem de ferro. É isso, meu irmão. Aprenda a liderar a si mesmo. Eu dizia para aquele homem lá que eu estava aconselhando, eu disse, meu irmão, tu não consegue liderar. Escuta, como é que tu vai fazer tua empresa prosperar se tu não consegue liderar nem a si mesmo? Tem um cara que olhou para mim e disse assim, meu Deus, mas Geraldinho, ninguém é de ferro, a gente tem os impulsos. E eu disse para ele, então canalize essa energia. De que jeito? Canalize da forma correta, sabe? Os seus pensamentos, para que você se torne uma pessoa brilhante na sua fala. Para que você se torne, escute bem, em outras coisas que você vai fazer.
para que você gaste essa energia, esses impulsos, para você escrever um livro, para você dar boas palestras, para você se conectar em reuniões, para você ser promovido na sua empresa, para você abrir a sua empresa. Energia essa que está vazando em coisas que tem nada a ver. Tem muita gente gastando energia em coisa que tem nada a ver. Eu fico pensando, homens que dizem assim, mulheres também, me desculpe, mas é porque tem mais homem que faz isso do que mulher. Mas mulheres também, gente que gasta horas e horas com conversas tolas no celular. Se você gastasse essas horas para estudar, para aprender, para falar, para ter o brilho no olho, você tinha um brilho. Por quê? Porque, por exemplo, eu venho para cá para você, mas escuta bem, você acha que eu não preparei não? É o que eu estou falando aqui? Você acha que eu não escrevi o que eu estou falando para você? Você acha que eu não gastei tempo para vir falar isso daqui? Sabe por que você não brilha? Porque você não gasta tempo com coisa boa. Você está gastando tempo com besteira. Você está gastando tempo conversando pornografia. Você está gastando tempo conversando com mulher casada, com homem casado. Você está gastando tempo fazendo isso. Ei, seja brilhante. Mas para ser brilhante você precisa se controlar. Você precisa aprender a dominar a si mesmo. Seja uma pessoa brilhante. Entenda? A sua energia está vazando em bobagem. Autogoverno gera uma coisa chamada autodisciplina. E autodisciplina gera o quê? Força de vontade. Sabe por que eu estou aqui todos os dias? Por causa do autogoverno, que gerou em mim autodisciplina. Sabe por que eu todos os dias eu estou 5 horas da manhã? Porque eu governo. Todo dia você quer acordar às 5 horas? Pergunta para mim. Não. Todos os dias você quer acordar às 5 horas? Não. Tem dia que eu estou cansado. Mas eu acordo porque eu preciso. Entenderam? Todos os dias eu acordo às 5 da manhã. Todos os dias eu faço isso. Por quê? Autogoverno. Nem sempre você quer. Nem sempre você está com vontade. Mas quando você governa, você começa a governar a si mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você. O ato de liderar a si mesmo vai gerar uma coisa chamada autodisciplina. E depois vai gerar uma coisa chamada força de vontade. Ei, Deus te fez um vencedor. Coragem, combatente!